Beleza, pessoal? Essa é uma videoaula aí de revisão para a turma do nono ano sobre círculo e circunferência. Antes de mais nada, é preciso definir o que é uma circunferência. É uma forma geométrica com infinitos pontos equidistantes de um ponto fixo chamado centro. O que quer dizer tudo isso? Se a gente reparar a figura aí, a gente tem um ponto central ali, azulzinho, e em volta desse ponto, a uma mesma distância, a gente tem vários pontos, infinitos pontos, que chega a formar uma linha circular em volta desse ponto central. Isso é chamado de circunferência. São infinitos pontos em volta de um ponto fixo no centro. O que seria um círculo? Diferente de uma circunferência, ele é a união da circunferência, que é aquele contorno, e infinitos pontos em seu interior. É tantos pontos ali dentro que chega a ser uma figura toda pintada por pontos. Então, isso seria o círculo, né? Todo coberto ali por uma camada de pontos. Os principais elementos em uma circunferência, a gente pode destacar aí, como nesse caso aqui, dois elementos principais que seria o raio. O que quer dizer raio? Assim como o raio de uma bicicleta, ele vai do centro, né, o ponto central ali, até qualquer parte da circunferência, qualquer ponto daqueles infinitos pontos da circunferência. A gente pode pegar um ali e dizer que é o centro até um ponto da circunferência. Então ali em vermelho ali a gente tem uma linha vermelhinha ali, um segmento que vai do ponto do centro até um ponto da circunferência. Já o diâmetro, ele é um ponto que passa pelo centro. Ele vai de um ponto da circunferência a outro e ele passa pelo centro da circunferência. A gente pode observar ali que o diâmetro é como se fosse dois raios, como se fosse duas vezes o raio, ok? Então, em consequência disso, o raio é metade de um diâmetro. Em qualquer circunferência, sempre que se divide o comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro, obtém-se um valor constante de aproximadamente 3,14. Esse é um valor de um número irracional, conhecido pela letra grega π, representado pela letra grega π. Esse valor irracional 3,14, sempre quando a gente dividir em qualquer circunferência, a gente dividir o comprimento, ou seja, aquele contorno da circunferência, né, a medida desse contorno pelo diâmetro da circunferência, a gente vai obter aproximadamente 3,14. Olha só um exemplo. Ao medir o comprimento de certa piscina redonda, obteve-se aproximadamente 9 metros e 42 centímetros. E medindo o diâmetro dessa mesma piscina, a gente teve ali o valor de 3 metros. Quando a gente divide 9,42 por 3, a gente tem aproximadamente 3,14. É essa constante, é esse valor chamado π. Então, sempre que a gente divide o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, obtém-se o valor aproximado 3,14. A fórmula para calcular o comprimento da circunferência provém dessa ideia de dividir o comprimento pelo diâmetro. Se a gente divide o comprimento pelo diâmetro e tem o valor π, a gente pode dizer que para achar o comprimento de uma circunferência, basta multiplicar o diâmetro por π. Então, se o diâmetro for 6 metros, por exemplo, o comprimento dessa circunferência é 6π. 6π metros. Ou até mesmo um valor aproximado de 6 vezes 3,14, um pouquinho mais do que 18, dá aproximadamente 18,84 metros. Assim, a gente tem também a fórmula do comprimento da circunferência dada em função do raio, né? Quando a gente tem lá a medida do raio de uma circunferência, a gente pode usar que o comprimento, ao invés de ser agora diâmetro vezes π, seria 2 raio vezes π.
ou seja, 2rπ, porque o raio é metade de um diâmetro. Por isso 2r. Ou até mesmo 2πr, ok? Vamos ver um exercício de cálculo de comprimento de circunferência. Veja, qual o comprimento de uma circunferência que tem medida de raio igual a 5 centímetros? Resolvendo aí pela fórmula do comprimento, que é igual a 2πr, se a gente substitui o valor r por 5, a gente tem que o resultado vai ser 10π. 10π centímetros. Já quando a gente tem a medida do diâmetro, nesse caso igual a 7 centímetros, a gente pode usar a fórmula que envolve diâmetro. Seria comprimento igual d de diâmetro, π. Então, no caso de 7 centímetros de diâmetro, o comprimento dessa circunferência seria 7π centímetros. Ou até mesmo 7 vezes 3,14, um pouco mais do que 22 centímetros aproximadamente. O arco de uma circunferência é a parte do comprimento dessa circunferência. O arco é determinado por um ângulo que tem o ponto central como vértice. Então a gente tem ali um exemplo, ali na segunda figura, de um arco que vai do ponto B até A, e o ângulo central desse arco é 150 graus. Como que a gente pode fazer para calcular o comprimento desse arco? Primeiramente, a gente vai calcular o comprimento da circunferência toda, que é dado pela fórmula 2πr, como a gente já viu. A gente vai fazer 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência, ou seja, 2 vezes π vezes 30 centímetros, a gente vai ter o comprimento total de 60π centímetros. Significa que o perímetro dessa circunferência é 60π centímetros. Como a gente quer achar aí o valor do raio, a gente vai dizer que o valor do raio é x por enquanto. Enquanto a gente não sabe, a gente vai dizer que x está para o comprimento todo da circunferência, assim como 150 graus está para 360 graus, que é o total dessa circunferência. Dizemos então que x está para 60π, assim como 150 está para 360. Essa razão 150 para 360 a gente pode simplificar, né? Dividindo por um mesmo número, a gente pode chegar ao valor 5 para 12. Então dizemos que x está para 60π, assim como 5 está para 12. Fazendo uma regra de 3, a gente calcula assim, x vezes 12, 60π vezes 5. Para a gente achar o valor de x, a gente vai obter aí no final o resultado 25π centímetros. A área de um círculo. Para calcular a área de um círculo, já vimos que é possível, né, particionar esse círculo em pedacinhos muito menores de um jeito que eles se encaixem um no outro, formando aí um retângulo. Então a gente pode dizer que a área do círculo é dada pela fórmula πr². Então, no caso desse círculo que tem raio igual a 15 centímetros, a gente vai dizer que a sua área é π 15 ao quadrado. Tirar o quadrado do 15 vai ficar 225. Seria 225π, o quê? Centímetros ao quadrado. 225π centímetros ao quadrado, a gente pode estar tirando o valor aproximado disso aí. É 3,14 vezes 225. A gente tem como área 706,5 centímetros quadrados. Para calcular o setor circular, o que seria um setor circular, primeiramente? É uma fatia de um círculo. Calcular a área desse setor circular é calcular parte da área de um círculo. Se a gente viu que a gente pode, através da fórmula πr², calcular a área toda do círculo, para calcular o setor determinado por um ângulo, basta a gente fazer um comparativo, uma proporção entre o ângulo desse setor circular
com a área toda do círculo e o ângulo total do círculo, que é 360 graus, assim como fizemos quando queríamos achar o arco de uma circunferência. Então, o setor circular é a área de uma parte ali, né, uma fatia desse círculo, assim como o arco é a medida do comprimento de uma parte de uma circunferência. Então, vamos ver como que fazemos para calcular o setor circular. Calcule a área de um setor circular determinado por um ângulo de 60 graus em um círculo com raio de 4 centímetros. Primeiramente, a gente vai calcular a área total desse círculo. Então, utilizamos a fórmula A igual a πr ao quadrado. A área é igual a π vezes 4 ao quadrado. Temos como área 16 centímetros, aliás, 16 π centímetros quadrados. Fazemos aqui uma regra de 3, então dizendo que o setor circular x está para 16π, que é a área total do círculo, assim como 60 graus, que é relativo ao setor circular, está para 360 graus, que é relativo à área total do círculo. X está para 16π, assim como 60 está para 360. Simplificando 60 para 360, temos 1 para 6, e dizemos x está para 16π, assim como 1 está para 6. Fazendo uma regra de 3, temos 6x igual a 16π vezes 1. Fica x igual a 16π sobre 6. Simplificando isso, temos 8π sobre 3 centímetros quadrados, porque estamos tratando de área. Sempre que quando se trata de área, é centímetros ao quadrado. Coroa circular é uma região delimitada pela diferença de um círculo maior e um círculo menor. É simplesmente a gente calcular a área de um círculo maior e retirar a área de um círculo menor, fazendo uma conta de menos, né? Uma subtração. Olha só, coroa circular, como vemos aí na figura, então, vai ser aquela área que sobra quando você retira um círculo menor de dentro de uma figura maior. Ok? Essa área, essa região pintada de marrom aí, é a coroa circular. Aqui a gente tem a fórmula, que seria, né, área da coroa é igual π r ao quadrado menos π r ao quadrado. Exercício de coroa circular. Calcule a área da coroa circular delimitada por um círculo maior com raio igual a 10 centímetros e um círculo menor com raio igual a 4 centímetros. Primeiramente calculamos a área maior. Fica área igual a πr ao quadrado, ou seja, área igual a 10 ao quadrado π menos 4 ao quadrado π. Área é igual a 100π menos 16π. A área da coroa fica 84π centímetros quadrados. Volume de um cilindro. Para calcular o volume de um cilindro, primeiramente calculamos a área do círculo da base deste cilindro. Como verificamos aqui, todo cilindro tem uma base circular. E depois multiplicamos pela altura do cilindro. Vamos ver um exemplo. Um reservatório em formato cilíndrico possui 8 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Dizemos que o volume é igual à área, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura, ou seja, πr ao quadrado multiplicado por h. Então, fazendo as contas, temos π vezes 2 ao quadrado, porque é o raio, vezes 8, que é a altura. 32π metros quadrados. Convertendo isso em litros, temos 32.000 π litros, que é aproximadamente 100.480 litros.